Marhaba, marhaba, e ficou um inshallah khair. Hoje eu estou aqui no canal para falar com vocês, gente, do meu queridinho do mundo árabe. Sim, eu acho que é o que há de mais lindo na cultura árabe. Se é que eu posso dizer que dá para se escolher algo de mais bonito, né, mais interessante na cultura árabe, uma cultura tão rica, né, como a cultura árabe. Mas o adhan, que é o chamamento para oração, é algo particularmente que me toca a alma, né? Me toca o coração. Quando a primeira vez que eu ouvi o adhan, eu estava ao vivo, na chamada ao vivo com um amigo meu, e ele começou a tocar, né? E eu imediatamente parei o que eu estava falando, né? Nós silenciamos e ficamos ouvindo aquele chamado para oração. E meus olhos marejaram e minha voz depois embargou, né? Até que eu fui me acostumando a ouvir o adhan, né? E essa emoção já não aflora tanto, né? Pelo menos de forma notória, né? Externa, né? Porque interiormente, né? Na minha alma, aquilo sempre me comove, né? Eu tenho um amigo que ele disse que aqui dentro de mim tem um DNAzinho árabe perdido em algum lugar. E eu acredito que sim, porque o adhan, ele realmente tem um significado especial para mim. Tem algo nele que me comove, né? E que me restaura também, digamos assim, né? Então, é sobre o adhan que nós vamos falar hoje, o chamamento para oração no mundo árabe. Mas antes disso, enquanto eu bebo esta água aqui, vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem este vídeo com quem possa interessar e yala! Bem, o adhan, ele surgiu lá no século 17, ainda com o profeta Muhammad, né? Os muçulmanos, como bem sabemos, eles fazem 5 orações obrigatórias por dia. Sim, 5 orações obrigatórias, porque existem também as voluntárias, né? Eles podem realizar outras orações durante o dia, mas somente 5 são obrigatórias, né? A da alvorada, a do meio-dia, né? Quando o sol atinge seu ponto mais alto, a do meio da tarde, do pôr do sol, e a da noite, né? E é exatamente nestes momentos em que o adhan é, né, ouvido, né, das mesquitas, né, fazendo esse chamado para oração ao povo muçulmano, né? Então, naquela época do profeta Muhammad ainda não existia relógio, né? Então, a observação do momento para oração ficava muito solta, frouxa, né? Dependia de cada um, da observação e da percepção de cada um, né? Olhar para o céu e ao seu entender, né? Verificar se estava a alvorada já tinha ocorrido, se o sol estava no ponto mais alto, né, do céu, se o sol já havia se posto, se estava no meio da tarde. Então, foi quando surgiu a ideia de se criar o adhan, né? E um dos discípulos do profeta Muhammad teve um sonho, né, em que alguém lhe ensinava como o adhan deveria ser feito, né? Que era exatamente desta forma melodiosa, né? Cantada, digamos assim, né? Este discípulo do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, contou este sonho ao profeta, né? Que imediatamente, né, teve a certeza de que não se tratava de um sonho, na verdade, e sim de um aviso, né, da vontade de Allah, né, que o adhan se concretizasse dessa forma cantada, né, melodiosa, né. E aí o profeta Muhammad chamou Bilal. Sim, Bilal foi o primeiro homem a fazer o adhan, né, cantar o adhan, né. Bilal era um ex-escravo, né, ele tinha sido alforriado, né, e se reverteu para o Islã, né, e tinha a voz muito bonita, né, um tom muito agradável. Então ele solicitou que Bilal fizesse, né, dali em diante o adhan, né, o chamamento para oração
dos demais muçulmanos da região. Então, ele, toda vez que aquele período da oração se iniciava, né, fosse alvorada, né, pôr do sol, à noite, ele subia num local mais elevado, né, podia ser um telhado, um monte, e fazia aquele chamamento para a oração, né. Isso, além de unificar mais, né, o momento da oração, porque aí todos tomavam conhecimento no mesmo momento, né, de que havia se iniciado o período para aquela oração, né, eles então tinham mais a oportunidade de se reunirem, né, de buscarem seus pares, né, seus companheiros e realizarem as orações em comunidade. Então, além de unificar mais os períodos da oração, né, transformá-los mais de uma forma mais concreta, de uma forma mais unânime, né, para todos, né, houve também esta benesse do Adão, proporcionar que, em tomando conhecimento deste Adão, do momento para a oração, de uma forma igualitária, né, através do Adão, né, se realizar também esta oração em comunidade, né, ao mesmo tempo, né, o que não era tão possível quando cada um, por conta própria, né, observava, né, o tempo, o passar do tempo através da observância do céu, né, e fazia ali sua própria oração. O Adão, ele existe então até hoje. Com o passar do tempo, criaram-se as mesquitas, construíram-se as mesquitas, né? E hoje o Adhan, ele é cantado nos minaretes das mesquitas, aquela coluna alta, né, que você vê nas mesquitas. Antigamente era uma só, mas hoje, por uma questão de avanço da arquitetura, né, inovações, estética, né, simetrias, hoje elas geralmente têm duas, né, dois minaretes, às vezes até mais, né? Mas tanto faz, todos eles são voltados para o canto do Adhan, né? É claro que hoje em dia, com a tecnologia, o Adhan, em algumas mesquitas, ele não é mais cantado ali, né? Naquele momento, tempo real, pelo Muadhin. Muadhin é o homem, né? O senhor encarregado de fazer o Adhan, né? Com essa tecnologia, com a evolução digital, muitas delas já têm gravado, né, este canto e só o colocam, né, para tocar na hora das orações, né. Mas em algumas mesquitas esse canto ainda hoje é feito pelo muadhin, né, ali pessoalmente por alguém, né, capacitado para tanto. Né? O muadhin, ele pode ser um senhor de idade ou até mesmo jovem. A única exigência é que ele tenha um grande conhecimento da religião, tenha uma boa voz, né? E domine, digamos assim, o idioma árabe. Por quê? Porque ele tem que pronunciar corretamente as palavras. Gente, o idioma árabe, ele tem uma certa peculiaridade. Dependendo da demora em uma sílaba, né, ou em outra, da demora em uma vogal ou em um consoante em outra, às vezes a palavra muda totalmente de sentido, né? Ou deixa mesmo de ser uma afirmação para se tornar uma interrogação, né? Então daí a necessidade de um domínio do idioma para que não se pronunciem palavras erradas na hora do Adhan, né? E o que é que diz o Adhan? O Adhan ele diz 4 vezes Allahu Akbar, né? Deus é o maior. Depois ele é dito que não existe divindade além de Allah, né? Além de Deus, e que Muhammad é o seu profeta, né? O seu mensageiro. E aí o muadhin, ele diz, venha para a oração, né? Venha para a salvação, né? Venha para a salvação. Então, esse Adhan, como eu já falei no início deste vídeo, ele é feito 5 vezes ao dia para as 5 orações obrigatórias, né? Existe apenas uma diferença no Adhan quando ele se refere ao Fajr, né? Que é a oração da alvorada, né? A oração da alvorada, por as pessoas, na sua maioria, encontrarem-se dormindo, né,
ele é feito 2 vezes, ele é tocado 2 vezes, né? A primeira com o intuito de despertar o muçulmano, né? Para que ele se prepare para a oração, né? Faça a ablução, o que é aquela higienização, né? Que os muçulmanos fazem antes de rezar. O muadhin, digamos, diga-se de passagem também, ele tem que fazer esta ablução, ele tem que estar naquele estado de pureza, né? Higienizado, né? De acordo com os preceitos islâmicos, para fazer o adhan. Da mesma forma, os muçulmanos, eles fazem esta ablução, este wudu para orarem, né? Então, no adhan da alvorada, né? Ele é tocado 2 vezes, né? A primeira para despertar os muçulmanos e para que eles se preparem para a oração, e o segundo para eles realizarem a oração propriamente dita, né? Além do mais, ele possui um verso a mais do que o adhan do decorrer do dia, né? Que é lá depois do 5º verso, em que o muadhin, ele acrescenta: a oração é mais importante do que o sono. A oração é mais importante do que o sono, né? Então, como ouvir o adhan? Como os muçulmanos ouvem o adhan? Bem, eles silenciam, geralmente eles silenciam e ficam repetindo, né, juntamente com o muadhin, o que está sendo dito, né? Allahu Akbar, né? Não existe divindade além de Allah, né? E Muhammad é o seu profeta. Eles só não repetem aquela parte em que o muadhin faz o chamamento para a oração. Venha para a oração, venha para a salvação. Porque quem está ouvindo, o muçulmano que está ouvindo, ele não é um muadhin, ele não tem que chamar ninguém para a oração, ele tem que ir para a oração, porque já está sendo chamado pelo muadhin, né? Pelo adhan, né? Então, geralmente, eu já observei em alguns países, e claro que acredito que isso é um ritual unânime nos países árabes, né? Os cafés, né, os bares, né, quando eles estão com aquela música ao vivo ou estão com aqueles telões, né, é muito comum nos países árabes os cafés eles terem aqueles telões e ficam passando, né, as séries, digamos, no Ramadã, por exemplo, né. Então, quando o adhan começa se inicia, eles desligam o som, os músicos param de tocar, eles desligam, né, as televisões, o telão, ou baixam o volume, né, em respeito àquele chamamento para a oração, né. Isso também é algo lindo. A cidade para, né, para se conectar, digamos assim, com Allah, né, com o divino, e fazer preces, né. Isso é muito bonito também. Eles pausam, repetem, né, consigo o que o muadhin está dizendo, né, pedem bênçãos a Allah, ao profeta Muhammad, né, fazem algumas súplicas, reforçam, né, a sua religião, a sua crença, né, e aí cada um já sabe que iniciou-se aquele período de oração e, né, ela assim será feita, né. Então, o muadhin é algo realmente que, ao meu sentir, é algo que caracteriza, coroa, né, com muita beleza, né, a cultura árabe, né. Digamos assim, ele moldura, né, ele moldura tudo que é o ser árabe, tudo que envolve aquela atmosfera do mundo árabe. Eu, particularmente, realmente me emociono muito com o adhan, né, muito mesmo. O adhan, ele está disponível hoje também em aplicativos. Eu tenho um aplicativo, né, em que eu escuto o adhan 5 vezes ao dia, né, e eu falei dele, comentei sobre ele com a minha mãe, né. Esse aplicativo me foi indicado por um amigo árabe, né, egípcio, e eu, um dia, comentando com minha mãe, ela resolveu também baixar esse aplicativo, e nós passamos a ouvir o adhan, né, 5 vezes ao dia, né. E aí, uma vez conversando com ela disse: Patrícia, eu agora, toda vez que eu escuto o adhan, eu faço as minhas orações à minha maneira, eu me conecto com Deus, faço minhas orações, faço meus agradecimentos, minhas súplicas, e aí eu peguei este hábito da minha mãe e tomei para mim, e também o faço,
né, a minha maneira, de acordo com a minha religião. Toda vez que eu escuto o Adam, eu paro, faço uma pausa no que eu estou fazendo para me conectar com Deus, para agradecer por tudo, para fazer minhas pequenas orações, minhas pequenas súplicas, né? Isso, gente, só melhora o meu dia, só me engrandece, né? Não precisa ser muçulmano para orar 5 vezes ao dia. Eu até digo que se não fosse o Adão, realmente, né, cumprindo essa função que eu já citei aqui neste vídeo, né, de acordar, né, o muçulmano para a oração, né, até mesmo de lembrá-lo da oração, porque às vezes você está tão absorto no dia a dia ali, com o seu trabalho, com as suas preocupações, né, que você às vezes se esquece, né, corre o risco, há uma possibilidade, porque não, somos humanos, né, de você esquecer de fazer aquela oração do dia. E o Adão está aí para isso, para impedir que isso ocorra. Eu tenho que admitir que se não fosse o Adão, eu dificilmente pararia 5 vezes no meu dia para fazer uma pequena prece, que não me toma nem 3 minutos às vezes, né? Eu não acordaria na alvorada para agradecer a Deus por algo, por estar vivo, pela minha vida, pelos meus, né? Pelo mundo, pela paz do mundo, né? Porque a gente não está habituado a isso, porque também nós às vezes, né, a correria do dia a dia nos leva a olvidar certos hábitos, né? Principalmente certos hábitos religiosos, né? Então, com o Adão é impossível você esquecer, né, de fazer essas orações, esses pequenos pedidos, essas pequenas pausas, né, que às vezes a correria do dia a dia nos faz olvidar, né, e essa também é uma das funções que o Adão cumpre para com os muçulmanos, impedindo que eles, né, devido a algum fato do dia, eles esqueçam de realizar essas obrigações obrigatórias, essas orações obrigatórias, que como o próprio nome diz, são obrigatórias, né? Todo muçulmano ele tem a obrigação de fazer essas 5 orações durante o dia, porque se ele não fizer, ele vai estar em pecado, né? Ele vai estar em falta com Deus, né? E deverá fazer uma outra oração para preencher aquela lacuna. Eu já falei isso em um outro vídeo, né, quando eu falei do período do Ramadã, né, de jejum de Shawwal. Tem um vídeo lá no início um vídeo bem lá no início do canal, em que eu falo sobre isso, né, o preenchimento das orações obrigatórias por orações voluntárias, no caso de esquecimento. Então, frisando bem aqui, essa também é uma das funções do Adhan, impedir que os muçulmanos esqueçam, né, a sua oração. E além de possibilitar que essas orações sejam feitas em grupo, né, em comunidade, né? Quem está ali nas redondezas de uma mesquita sempre se dirige para uma mesquita para orar, né? Ou reúne-se entre os seus para orar. Nada impede também de fazer essa oração sozinho, isoladamente, né? Depende muito da situação, do contexto em que cada um se encontra, né? Mas se ela permite uma maior reunião na mesquita para orar, porque todos têm conhecimento no mesmo momento, né, que se iniciou aquele período de oração, isso facilita, né, a reunião, a oração em comunidade, que também é muito, muito importante para o muçulmano. Eles zelam muito por isso. Não basta só orar em comunidade também é importante. Por isso que na sexta-feira, né, é praxe, é costume, né, mandatório, que os muçulmanos se dirijam todos para a mesquita ao meio-dia para orar. Tem também um vídeo aqui que eu falo sobre a sexta-feira, né, a Salat al-Jum'a, a oração de sexta-feira dos muçulmanos, né. Você pode ir depois desse vídeo, claro, depois deste vídeo, ir lá e assisti-lo também. Bem, gente, eu vou deixar aqui, depois de baixar este vídeo, eu vou baixar um outro vídeo com um trechinho do Adhan, né, com som e imagem lindíssimo, apenas um trecho, para vocês, caso não o conheçam, né, tenham a possibilidade de conhecê-lo, né, de ouvi-lo e tirar suas próprias conclusões, né, de que realmente é a coroa, né, a cereja do bolo, digamos assim, o creme de la creme da cultura árabe. É muito bonito,
né? Então, logo depois que eu baixar esse vídeo, com 24 horas, eu baixo o Adão para vocês. Um trechinho apenas, mas você pode buscar na internet, né, o Adão, né, e ouvi-lo completamente. Existem vários vídeos sobre isso, né, e ele cantado de várias formas, né, de acordo com a cultura de cada um, porque embora o país árabe, o Adão, ele tem uma forma, uma regra, né, uma formalidade a ser seguida. Cada país árabe, ele tem também um pouco de uma cultura peculiar, própria, né, da sua região. E ele ali não deixa de estar impregnado também no jeito de cantar do muadhin, né? Então, se você ouvir o Adhan no Egito, ele vai ser um pouco cantado um pouco diferente do muadhan da Arábia Saudita, né, da Síria, do Líbano, né? Não em termos de palavras, os versos são sempre os mesmos, mas o jeito de cantar, uma entonação, né? Você vai sentir aquela diferença. Então, mas todos estão falando a mesma coisa e têm o mesmo ritual, né? Todos estão dizendo a mesma coisa, mas vale a pena ouvir um pouco de cada. Neste aplicativo que eu uso, eu posso escolher se eu quero um Adhan cantado pelo muadhin lá de Medina, na Arábia Saudita, ou de Meca, ou do Egito, né? Eu posso escolher o Adhan que eu quero ouvir. Então, você pode fazer o mesmo, né, e ouvir no YouTube, né, um Adhan completo, né? Mas eu vou colocar aqui um vídeo depois deste aqui com um trechinho do Adhan para vocês, tá bom? Bem, espero que tenham gostado desta informação hoje, desta narrativa. Eu fico muito feliz de falar sobre o Adhan, porque realmente é algo que me toca muito, né? E eu espero encontrá-la no próximo vídeo, tá? Com mais da cultura árabe, tá bom? Beijo, até a próxima. Ma salama.